A Vingança do Cão de Caça do Sangue de Ferro, Capítulo 9, Cães do Inferno, Parte 2. Nos Baskervilles, os testes práticos são frequentes, várias vezes ao dia. A maioria dos irmãos luta entre si para determinar a superioridade em força, mas a maior parte do início da luta é anunciada com esta espécie. Jim, os jovens cães de caça dos Baskervilles, que estavam nervosos no ambiente desconhecido, imediatamente recuperaram a razão ao som de um sino familiar. E como foi aprendido entretanto, foi um instinto. Um jovem Baskerville da turma de 9 anos correu rapidamente pelo deserto. Ele foi o cara que se beneficiou bastante no ano passado ao ocupar primeiro o terreno vantajoso. Mas ele era inteligente o suficiente para lembrar os pontos do ano passado, mas não era inteligente o suficiente para manter os olhos nele. As perspicazes crianças de 8 anos o perseguiram. Eles não sabiam o que era, mas planejaram impedi-lo de fazer o que queria. As crianças mais espertas fingiam que sabiam de alguma coisa. E atraía outros para poços ou pântanos perigosos e livre-se das irritantes moscas voadoras de uma só vez. Os trigêmeos, Ivero, Migvero e Lovero, eram caras muito espertos. Vá ali. Não me diga o que fazer. Estou te contando porque você não consegue fazer merda nenhuma sozinho. Crianças de 9 anos que já estão mostrando seu destaque. A propósito, esses caras usaram métodos semelhantes no ano passado para eliminar muitos veteranos. Poucas horas depois de o sinal tocar, os desistentes começaram a aparecer um após o outro. De choque e desmaio, de rolar por uma encosta íngreme, ou de cair em um pântano, de ser esfaqueado ou cortado. As razões foram variadas, mas a causa raiz foi uma delas. Foi pelas mãos de outros irmãos. Cara, você também pode ouvir o som de peças de metal colidindo umas com as outras por toda a floresta. Assim que a competição começou, os filhos dos Baskervilles estavam lutando entre si com espadas cegas que lhes foram dadas. Uma faca cega para que não possa ser usada para matar. Matar oponentes não é incentivado neste torneio. Não é proibido, mas para num nível que não é recomendado. Se você matar alguém, os pontos serão deduzidos. Essa faixa de pontuação era bastante grande, então as crianças fizeram o possível para não matar a outra pessoa à mão, se possível. Claro, não importa se suas habilidades são boas o suficiente para fazer uma dedução e se você acumulou pontos suficientes, ou se você pode matar seu oponente secretamente o suficiente para passar despercebido pelos cães líderes. Bom, mesmo que os cavaleiros guardiões, que atuam como cães guia, fiquem de olhos abertos 24 horas por dia, mortes misteriosas e acidentais ocorrem com frequência durante a avaliação prática, então essa oportunidade pode ser aproveitada para eliminar um rival ou um cara que você odiava. Mas não houve Vikir nesta competição feroz. Vikir agiu como se não tivesse interesse em marcar desde o início. Tudo que ele fez foi, assim que o sino tocou, sair rapidamente da reserva e estabelecer-se no terreno baldio fora da fronteira que margeia a zona fronteiriça. Foi aqui. Vikir estava relembrando seus dias como estudante antes de retornar e seus dias como instrutor. Se você seguir direto por aqui, há um terreno baldio que fica estreitamente dentro da área de fronteira. Lá, uma velha árvore morta era alta, mas as raízes que se estendiam profundamente no solo eram macias e podres, então todo o solo era macio. Em pouco tempo, Vikir encontrou a terra que almejava. Ao contrário de outros lugares, o solo é excepcionalmente avermelhado. Vikir quebrou um galho e começou a cavar e a escavar o chão. Enquanto os outros irmãos lutavam à distância, ganhando e perdendo pontos, Vikir cavou o chão silenciosamente. Os cães guia guardiões continuaram observando Vikir enquanto se escondia em um lugar secreto. Entretanto, mesmo depois de vários dias, Vikir continuou a ser visto cavando um buraco. Parece que ele só está se escondendo lá para matar o tempo. É um pouco decepcionante. Não há necessidade de continuar assistindo. Como ele era um Vikir proeminente desde a infância, os cavaleiros guardiões tinham grandes esperanças nele, mas isso foi bastante decepcionante.
Cavar e se esconder em covas era um comportamento típico de crianças covardes, de baixa posição e insignificantes. No final, os cavaleiros guardiões que não conseguiam ficar de olho nele começaram a tirar os olhos de Vikir, um por um. Mas ainda não se prestava atenção às brigas entre as crianças. Quão fundo Vikir, de 8 anos, cava o buraco e o que ele faz nele? Este lugar ainda é como um berço. Vikir. Ele estava sentado no fundo do poço e se divertindo. Le Rogue Mountain era um lugar muito confortável e aconchegante para ele. Do lado de fora, os cavaleiros guardiões ficaram de guarda e os competidores não vieram ver como ele estava. Quando estava com sede, ele coletava o orvalho que se formava durante a noite em uma grande folha pendurada na cova e, se estivesse com fome, pegava uma cobra ou toupeira que passava e assava. Em vez disso, eles eram muito melhores do que a comida que sai na merenda escolar. Até a cama que ele fez para mim era melhor. As camas das crianças eram feitas de peles de monstros ou espinhos, por isso eram muito duras e ásperas. Mas aqui na cova, palha bem seca, serragem e cinzas queimadas são colocadas suavemente, então é muito quente e confortável. Vikir fechou os olhos por um momento enquanto assava um rato que havia capturado na noite anterior. Classe de perigo: F. Tamanho: 50 centímetros. Encontrado em todos os continentes. O rato que foi atingido por energia demoníaca. Um norvegicus adulto tem a inteligência e o tamanho de um cachorro pequeno, por isso é objeto de nojo de mulheres e meninas. Após a limpeza, é surpreendentemente comestível se você cozinhá-lo bem no fogo ou fervê-lo bem em água. Quando se trata de informações sobre monstros, não importa quão baixos sejam, Vikir claramente memorizou todos eles. Foi graças à enciclopédia de monstros que ele possuía antes de retornar. Claro, Vikir não foi o único que memorizou todos os livros de monstros do mundo antes de retornar. Na Era da Destruição, todos eram caçadores. Mas agora sou o único caçador vivo. Talvez seja uma situação mais próxima dos cães do que dos caçadores. Mas isso só tornaria o caçador mais infeliz. O que poderia ser mais irônico do que um caçador que morre ao ser mordido no pescoço por seu cachorro? De repente, lembro-me da conversa que tive com Hugo antes de voltar. Isso aconteceu pouco antes de ser executado. Quando você treina um cachorro, você corre o risco de morrer. Geralmente 2 em cada 3 morrem. Você acha que é cruel? Não, claro que não. Porque o dono também treina com disposição para morrer por ser mordido por um cachorro. Os proprietários devem sempre ser treinados. Você nunca sabe quando vai morrer por ser mordido por dentes cegos. Era um fato que o próprio Hugo conhecia. Talvez seja por isso que Hugo não confiava em ninguém neste mundo. Até ele mesmo. Vikir balançou a cabeça para clarear seus pensamentos. Então ele tirou uma de suas ervilhas de um saco pendurado em sua cintura. Feijão sanguíneo. Feijão vermelho escuro com grande concentração de coca. Vikir jogou uma ervilha no fogo. Os odores fedorentos e outros são removidos da carne gorda e gorda do rato e substituídos pelo leve cheiro de coca. Os grãos de cacau, especialmente os grãos sangrentos, são os melhores para remover odores. Foi uma receita que ele aprendeu com um sargento do mesmo pelotão quando foi convocado para a guerra contra os demônios. Acampar me faz pensar muito sobre o passado. Vikir olhou ao redor. Todos os olhos que o observavam desapareceram. Talvez os cães guia, que acharam seu comportamento desinteressante, tenham se mudado para outro lugar. Se sim, agora é a hora. Vikir estendeu a mão para a pilha de lenha. Então ele tirou uma adaga da cintura e começou a derrubar árvores. Lança de madeira. Vikir começou a plantar essas lanças pontiagudas de madeira de cabeça para baixo por todo o chão do poço. As pontas tentando perfurar o céu. Dezenas ou centenas deles estão embutidos no fundo do poço. Como a mandíbula inferior de uma fera. Mesmo o próprio Vikir não tinha pensado no que esses dentes iriam morder.
Fora da fronteira entre as montanhas Lerog, na Zona Proibida, existem monstros tão grandes e poderosos que as pessoas neste mundo nem poderiam imaginar. Bem, a maioria deles era familiar para Vikir, que havia passado pela Era da Destruição. Vikir cortou toda a madeira que precisava. Mas não bastava afiar uma lança de madeira ou jogá-la na fogueira. Vikir moveu seu corpo para fora do poço para buscar a madeira. O olhar dos cavaleiros guardiões também desapareceu, então agora você pode atravessar para a Terra Proibida e cortar árvores. Em pouco tempo, Vikir cruzou a fronteira com espírito furtivo e entrou na Zona Proibida. O mar de árvores enegrecidas é incrivelmente denso. Os caules e raízes que cresceram em um enorme labirinto. Se você olhar ao redor, para as cavernas escuras que surgem entre as raízes das árvores que foram queimadas pelo incêndio florestal, você pode duvidar que sejam passagens que levam ao inferno. Qualquer jovem cão normal dos Baskervilles evitaria este lugar sombrio, mas Vikir preferiu entrar com seus próprios pés. Vamos ver. Eu acho que este era o habitat difícil. Vikir vagou pela floresta por muito tempo. Quando ele era instrutor ou escaramuçador, ele vagava por esse lugar como se estivesse comendo, então os seus olhos ficavam claros como se ele estivesse entrando e saindo de casa. Ainda. Vikir encontrou algo. Chiado, chiado. É o som de uma brasa queimando nas cinzas. Depois de sentir o cheiro de algo queimando, ele finalmente encontrou o que procurava. Era um monte de merda. Um fogo que ainda não foi extinto arde na pilha enegrecida de esterco. Até onde Vikir sabia, só existe um monstro que era assim. Ele levantou a cabeça e caminhou um pouco mais por entre as árvores, e em pouco tempo viu o dono do esterco. Um corpo grande, dentes e garras afiadas e 2 olhos que brilhavam em amarelo. Nota: B. Tamanho: 3M. Local de descoberta: Lerog Mountains Parte 2 Ridge, Aka o cachorro do inferno. É um ser que incondicionalmente traz um desastre terrível para aqueles que encontra e, se for mordido uma vez, nunca poderá sobreviver. O fogo de enxofre expelido dos olhos e da boca vem das brasas das profundezas do inferno e não se apaga até que a vida usada como combustível seja completamente queimada. Mesmo na enciclopédia não havia muita informação sobre esse monstro perigoso. No entanto, Vikir enfrentou alguns monstros desse tipo durante a Era da Destruição. Finalmente te encontrei. A razão pela qual ele veio para Lerog Mountain foi para conhecer esses caras. Vikir se virou rapidamente. Assim que o Elrond viu Vikir, ele correu para ele. Kong! 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 O rugido de um cão perseguindo logo atrás. Assim que ele saiu do caminho, ele se jogou ao lado do cão infernal que passava correndo. Chova, Elrond deu vários passos, incapaz de parar. Como esperado, você é um idiota que só sabe seguir em frente. A maioria dos seres que saíram do inferno não podem fazer nada além de seguir em frente. Até monstros de elite como Elrond mostram fraqueza. Grrrr. O cão infernal se virou e começou a persegui-lo. Vikir preparou o seguinte padrão. Chova, a água potável feita a partir da coleta de orvalho de 2 dias foi borrifada e traçada uma longa linha no chão. Vacilar. Elrond parou repentinamente com o mesmo impulso que corria. Esta espécie de cão infernal raramente cruzava a água. Não importa quão fina e rasa seja a água. Por ser um monstro que não é bom em nada além de correr em linha reta, é um cão infernal que teve que correr em torno de pontos de água espalhados pelo chão. É um fato conhecido por todos os caçadores que passaram pela Era da Destruição, mas é um hábito ainda pouco conhecido neste mundo por falta de pesquisas. Bem, isso inevitavelmente virá à tona mais tarde, quando o portão do pandemônio se abrir e os Elronds enxamearem por todo o continente. Vikir enfrentou o cão infernal. Embora a velocidade do Elrond tenha diminuído, ainda é assustador. O cão infernal é um monstro que até mesmo cavaleiros de nível intermediário experiente ou superior têm dificuldade com. Vikir antes de retornar também é um monstro tão poderoso que só conseguiu pegá-lo sozinho quando tinha 18 anos.
Mas Vikir não percorreu todo esse caminho sem tomar nenhuma medida. Monstros caninos sempre abrem boca quando correm, como um caçador experiente que viveu a Era da Destruição. Ele trouxe uma arma secreta preparada para esta situação. A arma mais eficaz para capturar monstros caninos. Merda! O som dos feijões batendo uns nos outros em suas mãos. Feijão sangrento. Era chocolate.